Vocês já ouviram falar na faixa de Möbius, o caminho infinito? Imagine uma simples tira de papel. Você segura entre os dedos, dá uma meia volta em uma das pontas e cola na outra extremidade. O que antes era apenas uma fita comum se transforma em algo extraordinário. A faixa de Möbius, um objeto que parece brincar com as leis da realidade. Se uma formiga resolvesse caminhar sobre essa faixa, ela descobriria um segredo. Não existe lado de dentro ou lado de fora. A cada passo, sem perceber, ela atravessaria toda a superfície e retornaria ao ponto inicial sem nunca ter mudado de lado. É como se o mundo fosse um único caminho contínuo, sem fronteiras, sem separações. A faixa de Möbius é uma metáfora viva do infinito. Ela nos ensina que o que parece dualidade, dentro e fora, começo e fim, pode ser apenas ilusão. Em sua curva elegante, o tempo se dobra, o espaço se confunde e o paradoxo se torna beleza. Na arte, escultores e pintores se inspiram nela para representar a eternidade. Na ciência, engenheiros já usaram seu princípio para criar correias que duram mais, pois o desgaste se distribuiu igualmente. E na filosofia, ela é símbolo de unidade, um lembrete de que tudo está conectado, mesmo quando acreditamos em separações. Assim, a faixa de Möbius não é apenas matemática, é poesia em forma de papel, é o abraço entre opostos e o convite para caminhar em um caminho que nunca termina. Exemplo, o mundo em forma de faixa de Möbius. Havia um planeta diferente de todos os outros, de longe parecia apenas uma curva elegante suspensa no espaço. Mas quem vivia ali sabia, não existia dentro nem fora apenas um caminho contínuo. Era a Terra Möbius, onde cada estrela levava de volta ao ponto de partida sem nunca repetir o mesmo lado. Os habitantes chamavam esse fenômeno de o Grande Laço. Navegar pelos mares era como seguir uma corrente eterna. Os barcos percorriam o oceano e, sem perceber, retornavam ao mesmo ponto, mas pelo outro lado, que na verdade era o mesmo. Crianças brincavam correndo pelas colinas e descobriam que, ao completar a volta, estavam de novo em casa sem nunca terem atravessado uma fronteira. Na filosofia desse povo não havia dualidade, o bem e o mal, o claro e o escuro, o começo e o fim. Tudo era apenas uma curva do mesmo caminho. A faixa de Möbius era mais do que geografia, era metáfora de vida. Cada escolha levava ao mesmo destino, mas por trajetórias diferentes, e ninguém jamais se perderia, apenas se reinventava. E assim, nesse mundo paradoxal, os habitantes aprenderam a viver sem separações. Para eles, a faixa de Möbius não era apenas a matemática, era a poesia, a filosofia e era o próprio tecido do universo dobrado em um abraço infinito. Se você já ouviu falar, se você gostou, me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos seus favoritos, deixa aqui o seu comentário e o seu like e até a próxima curiosidade. Eu sei que vocês aqui são loucos por teorias e debates e brigam muito com hipóteses da Terra ser redonda ou ser plana, mas e quando vem outra hipótese que ela nem é redonda e nem plana, e sim oca? Fique aqui até o final desse vídeo que eu vou explicar para vocês como que surge essa hipótese da Terra não ser nem plana e nem redonda, mas oca. A ideia pseudocientífica que sugere que o planeta teria vastos espaços internos habitados por civilizações e criaturas misteriosas, acessíveis por entradas nos polos. Apesar das lendas e relatos de exploradores, a ciência moderna refuta totalmente essa hipótese, mostrando que a Terra é sólida e composta por camadas geológicas bem conhecidas. Propõe que a Terra seria oca ou conteria um grande espaço por dentro, um espaço interno. Primeira versão científica é de Edmund Halley, de 1692, que sugeriu múltiplas esferas concêntricas para explicar variações no campo magnético. Foi defendido por alguns autores no século XIX, como John Cleves, Summer, Schonel, mas já considerada pseudociência nessa época. E supostamente existe dentro dela, então, nessa hipótese. Civilizações avançadas, alguns relatos falam de povos evoluídos vivendo em cidades subterrâneas iluminadas por um sol interno. Animais míticos, versões modernas descrevem dinossauros sobreviventes, mamutes e criaturas fantásticas.
ambiente paradisíaco, descrito como fértil com rios e florestas exuberantes em contrastes com as superfícies e com entradas secretas. As lendas mais comuns apontam para os polos norte e sul como portais para o seu interior. Há também versões que falam de cavernas profundas em regiões como Himalaia ou Amazônia. Mapas antigos e relatos esotéricos reforçam a ideia de passagens escondidas, e as lendas e exploradores como John Cleverson Jr. acreditavam fielmente que havia umas aberturas nos polos e tentou organizar expedições diretas para lá. Jeremias e Helmholtz também defendeu a teoria e inspirou obras literárias. Histórias populares também falam de exploradores que teriam entrado e nunca retornado, mas não há registros verificáveis. A literatura de ficção, como A Deusa de Atibatabá, em 1892, ajudou a popularizar essas narrativas. E o que a ciência diz? Experimento de Sherlock, de 1774. Charles Hutton mostrou que a Terra tem densidade consistente com um interior sólido. Sismologia moderna, onde sísmicas revelam que a Terra possui núcleo sólido e líquido e não vazio. Geofísica, o campo magnético e a gravidade só são explicáveis como uma Terra maciça. Conclusão, não há evidência científica de que a Terra seja oca e trata-se de mito ou ficção científica ou crença. A teoria da Terra oca é fascinante, com mito e literatura, mas não existe ao crivo científico. Ela continua viva em livros, filmes e crenças esotéricas, mas como inspiração cultural como hipótese real. Então, com essa hipótese que muitos acreditavam, ela poderia também explicar um pouco que os OVNIs não viriam os aliens da ufologia, não do espaço, mas sim do oco da Terra, né? Do reino da Terra oca, que não seria plana e nem redonda, ela seria a Terra redonda e oca por dentro, né? Não teria o planagismo. Mas é interessante também falar porque umas hipóteses legais que faz a gente ficar pensando. E um livro legal para vocês que gostam de falar muito da Terra Oca é o livro A Terra Oca de Raymond Bernard, que é da década de 1960, com várias edições posteriores, muito legal, muito assim, imaginação para falar, para ler, e afirma que o almirante Richard Byrd teria feito expedições sim, além dos polos, e encontrado essas terras desconhecidas. E mistura relatos de exploração com teorias sobre discos voadores e civilizações subterrâneas, muito legal também. E é considerado um marco dentro da literatura conspiracionista e esotérica. Muito bom esse livro. A Terra Oca, a descoberta de um mundo oculto. A edição em português também baseada nas ideias de Bernard. Essas obras de ficções inspiradas na hipótese como Viagem ao Centro da Terra de Jules Verne de 1864, top. Que embora não fale diretamente da Terra Oca, mas ajudou a popularizar o imaginário de muitos subterrâneos. A hipótese da Terra Oca é para você ficar imaginando, pensando, igual tem, né, a opção da Terra plana, a opção da Terra redonda, por que não também imaginar sobre uma Terra oca, né? Mas deixe aqui seus comentários, o que vocês acham, já conheceu essa quase teoria com uma hipótese científica sobre a Terra oca? Segue, curte e compartilha com os seus favoritos. Até a próxima curiosidade. Um vídeo impressionante mostra um rapaz que teria acessado a borda da Terra e chegando lá para querer provar que a Terra seria plana, ele foi impedido por autoridades do governo de não poder passar. E isso gerou uma polêmica de realmente existe a borda? O que é a borda da Terra? O que tem por trás? Será que somos impedidos de ver o que tem lá por conta de seus segredos? Fica até o final do vídeo e vamos entender. Chegamos na borda da Terra. Tá vendo, rapaziada? Terra plana. Incrível isso aqui, bizarro. Rapaziada, vim aqui até a Antártida pra provar que a Terra é plana. Olha aqui, ó. Não deixa a gente passar de lá, porque depois daquela montanha é o fim da Terra, tá? A borda de gelo e os continentes ocultos na teoria da Terra plana. Na visão da teoria da Terra plana, esses vídeos que estou mostrando aqui, de gente que diz que fizeram filmagens provando sobre essa borda, o planeta não é uma esfera, mas um grande disco coberto por um domo. Ao redor desse disco existe uma imensa muralha de gelo, identificada como Antártida.
Essa borda de gelo seria o limite físico do mundo conhecido e teria a função de conter os oceanos e separar nossa região central dos territórios além das outras civilizações avançadas. A borda de gelo. A descrição seria um muro gigantesco de geleiras que circunda toda a Terra plana, que seria a gente envolvida em 9 anéis de gelo. Estamos no primeiro anel e cada um é uma terra. Seria nesses anéis, da forma que eles explicam, vivemos assim, tipo quem assiste anime lá, os ataques titãs. Vivemos todos atrás das muralhas de gelo. Aí tipo tem esses 9 anéis. Aí, toda vez que a gente passar por um desses anéis das muralhas de gelo, de acordo com a lenda, a gente vai encontrar novas civilizações com pessoas diferentes, tecnologias diferentes, e que a gente não pode fazer essas misturas, talvez por racial, por causa de coisas raciais, ou realmente para misturar os povos, ou porque é muito perigoso e quase que fatal fazer essas travessias. Mas vamos voltar aqui de acordo com a teoria terra plana, né? A função também impede que os mares se espalhem e marca o fim do reino interno onde vivemos, que é o primeiro anel. A localização, não como um continente no Polo Sul, mas como um anel de gelo contínuo ao redor do disco terrestre. Os continentes além da borda seria, segundo a teoria, outros continentes além da muralha, chamados de reinos externos ou terras ocultas. Esses continentes seriam vastos, com recursos e até civilizações desconhecidas. Elas não aparecem nos mapas oficiais porque estariam ocultados da humanidade, e o bloqueio da Antártida também. Defensores da teoria afirmam que os governos e organizações internacionais proíbem o acesso livre à Antártida. O Tratado da Antártida realmente existiu. Ele foi assinado em 1959 e é citado como evidência. Ele restringe a presença humana, permitindo apenas missões científicas controladas. Então não é qualquer um realmente que pode ir lá. Eu sou rico, eu vou pegar um avião, eu vou pegar um navio e vou simplesmente ir lá acessar porque eu quero. Vai ser barrado por autoridades. Para os adeptos da teoria, isso seria uma forma de impedir que as pessoas descubram os continentes além da borda. De acordo com a lenda, a borda de gelo da Antártida não é apenas um limite natural, mas uma barreira que esconde os outros reinos. O acesso seria negado realmente para todos, no meio de tratados e proibições sem explicações governamentais, e garantindo que esses reinos externos permaneçam invisíveis para nós, para evitar acessos não autorizados. E isso regula o uso da região. Ele permite apenas atividades científicas e ambientais por pessoas autorizadas, com autorizações e permissões, proibindo exploração comercial ou colonização. Pode quem ir lá falar, vamos construir uma nova sociedade, um novo governo lá, não queremos mais saber de Brasil, Estados Unidos, nenhum país, vamos criar um novo país, vamos todo mundo para lá. Não pode. E qual que é as interpretações vamos colocar aqui do conceito dos terraplanistas? Para eles, esse tratado seria uma forma de impedir que pessoas comuns explorem livremente a Antártida e descubram o que existe além da borda de gelo. Por controle governamental, acredita-se que governos e organizações internacionais mantêm vigilâncias e bases militares para garantir que ninguém atravesse o muro de gelo, né? Mas isso a gente sabe, que eles são cheios de bases lá. Só que não podem fazer testes de explosões e contaminações lá na Antártida, mas até a pesca de navios assim clandestinos que vão lá, pesca baleia, pesca tubarão, foca e tudo, que não pode existir. Por isso que eles falam que vigiam tanto lá, porque tem gente que ainda pega os animais lá clandestinamente. Também essa teoria acredita que é para manter a narrativa científica. Se esses continentes fossem descobertos, isso colocaria em xeque todo o modelo da Terra esférica e não teria esse controle que tem na humanidade como hoje, que é controlado apenas por o que o governo ensina nas escolas e nos livros, e fazem as pessoas acreditar naquilo que realmente eles só mostram na TV e o que eles querem passar para a sociedade. E impedir também o acesso seria uma forma de manter as pessoas limitadas ao reino interno e evitar que questionem o sistema para a ciência moderna. Tá, beleza, mas e aí, diante de toda essa lenda, teoria, conspiração, tudo, é verdade? Realmente existe um tratado que impede da gente ir lá? Sim, existe sim o Tratado da Antártida. Como eu citei no início do vídeo, em 1959, dezenas de países realmente assinaram esse tratado e ele existe. Esse documento é legítimo, mas é tratado como um tratado que estabelece que a Antártida só pode ser usada para pesquisa científica e preservação ambiental, proibindo atividades militares, exploração comercial, exploração de animais,
local, é o que eles explicam. E as expedições científicas são reguladas e regulares, e as bases de pesquisas e missões internacionais na Antártica são todas autorizadas por quem vai lá, pelo governo, e a região é extremamente hostil, isso colocaria muitas pessoas em risco tentando acessar lá. Temperaturas baixíssimas, ventos fortes e gelo espesso, o que naturalmente dificulta acesso livre. Então, é uma questão também de ser perigoso. Realmente, eles vigiam lá, de acordo com o governo, por conta da pesca marítima irregular e por ter esse tratado entre os países, para ninguém ir lá correr risco, de acordo com eles. O Oceano da Antártica é regulado por tratados e limitado por condições naturais extremas. A borda de gelo esconde outros continentes e os governos impedem que sejam descobertos. Aí a gente já não sabe, porque o governo fala. É para vocês, nós, né, os civis, tudo, não correr risco no local perigoso e evitar essa pesca marítima irregular. E lá também é onde ficam várias bases mais de monitoramento. Já a Terra plana, de acordo, né, com teorias e lendas, é para esconder as outras terras, mas deixem seu comentário, é vocês que decidem o que vocês acreditam, deixa o seu like, não segue, curte, compartilha, republica, coloca nos favoritos, que é importante demais no seu coração e no seu comentário, mas é algo legal para se pensar, se estudar e correr atrás da verdade. Até o próximo vídeo sobre curiosidades.